bênção, irmãos, que bênção. Essa igreja, ela faz um culto de doutrina se transformar num congresso, num conclave. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Queridos, o assunto já foi anunciado, quem esteve aqui no domingo, ou quem teve a oportunidade de assistir o culto, amém? Lucas 24, versículo de número 32. Lucas 24, versículo de número 32. E cada vez mais vai se cumprindo o que Lucas escreveu no capítulo 5, permaneça no capítulo 24, versículo 32. Mas Lucas 5, verso 1 diz que a multidão apertava ao Senhor Jesus por causa da palavra. Amém? E é a palavra quem nos norteia, é a palavra que é a nossa bússola, o nosso azimute, é a palavra quem nos direciona e nos conduz. Lucas 24, 32, amém? E diz assim: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Você pode repetir? Eu vou contar de 1 a 3. Se quiser, use o slide para não ter aquela divergência de tradução. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai falar em alto e bom som. Para quem entrou abatido, se anime. E se porventura tiver algum gadareno lá fora, Deus pode trazer aqui para dentro. E que ele se converta ao Senhor Jesus. No tempo 3, Lucas 24, 32, 1, 2, 3. Interrogação, né, irmãos? Você senta aí, queridos. O tempo está maravilhoso. Vou arredondar aqui para 15 para as 8. Amém, amados? Terça-feira dessa nossa doutrina pentecostal, onde Deus tem nos alimentado, amém? E eu louvo o nome do Senhor. E faço das palavras do apóstolo Paulo, quem sou eu, mas está escrito em 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo e da doutrina, pois agindo assim fará bem para você e para aqueles que te ouvem. Porque se esta palavra não servir para mim, tampouco servirá para vós. Se a palavra de quem prega não serve para quem prega, jamais servirá para quem ouve. Amém? Então nós acabamos de ler, queridos, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, que é o derradeiro capítulo do Evangelho escrito por Lucas, antes da célebre versículo 49, que é citado por muitos de nós, que diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós temos muitas pérolas, irmãos, que transcorrem nesse capítulo em especial. Amém? E nós vamos nos alimentar nessa noite. Tomamos por base o tema falando de Jesus. Eu costumo falar algo aqui para a igreja que é muito importante. Você fala mais de Jesus, menos de você e nada do seu irmão. Você pode repetir? Diga: mais de Jesus, menos de você e nada do seu irmão. Irmãos, para encucar, diga: mais de Jesus, menos de você e nada do seu irmão. Irmãos, uma igreja que vive isso, irmãos, é uma igreja promissora.
uma igreja que está destinada à vitória, e nós somos um povo vitorioso. E é interessante que quando a gente toma por base a temática de falar de Jesus, a gente vai ter que transcorrer alguns capítulos e versículos, farfalhar as páginas da Bíblia, para que seja testificado aquilo que nós falamos, amém? E coisa boa é falar de Jesus. E nós vamos ver aqui, irmãos, que todos que tomaram por base esta atitude, que andaram nesse trilho, foram vitoriosos e alcançaram, irmãos, vidas. Porque não há quem fale de Jesus e não contagie o ambiente. Não há quem fale de Jesus, irmãos, e não alcance o tímpano, por mais turvo. Falar de Jesus, irmãos, abate o comichão. Falar de Jesus abafa o furor. Falar de Jesus traz paz dentro de uma casa, dentro de uma residência. Falar de Jesus é a coisa mais gostosa que o homem pode praticar ou viver na face da terra. Diga ao seu irmão, você não imagina o efeito que é falar de Jesus. Olhe para cá agora, irmãos. O trecho que nós lemos fala diretamente dos dois discípulos no caminho de Emaús, uma aldeia que distanciava 15 estádios de Jerusalém. E é interessante que eles vão caminhando para Emaús no terceiro dia, justamente no dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E a história conta, e eles são os próprios a dizer, que as mulheres, elas vão até o sepulcro. E segundo eles, por intermédio de uma visão, elas são alertadas. Porque um anjo as aborda e pergunta se elas procuravam um vivente no lugar dos mortos. E como se não bastasse, Pedro vai lá testificar e retorna com a lição, o aprendizado doutrinário, em que o lenço em que Pedro avista se encontrava dobrado, mostrando que certamente a pessoa que fez uso voltaria. Então Pedro volta com aquela ideia, uma vez que a instrução tinha sido dada de tudo que aconteceria ao Filho do Homem, que era a maneira que Jesus se apresentava aos seus discípulos. E é interessante, queridos, que a essas horas, os discípulos que vão para Emaús, eles estão abatidos, estão tristes, porque eles criaram dentro de si uma expectativa a respeito de Jesus. E não era para ser diferente. Eu não sei se conosco seria diferente. Porque quem pôde ver, irmãos, com os próprios olhos, participar de tudo que eles participaram, desde a questão da multiplicação dos pães, dos peixes, desde das curas miraculosas, dos milagres de ressurreição, e de repente você ver um ser tão poderoso se entregar a pobres homens, pecadores, limitados. Isso dá um nó na cabeça de quem de fato não está com a mente em Cristo, ou que não alcançou o estágio espiritual que Jesus esperava. E é interessante, porque eles voltam, irmãos, metendo malho no Senhor Jesus. Eu não tenho outra expressão. Eles voltam, irmãos, abatidos, decepcionados. Eles se distanciam para Emaús, porque as expectativas que eles criaram era frustrada. Então eles voltam fazendo um saldo, um balanço da vida de Cristo, e voltam abatidos por demais. Eu não vou julgar esses homens, mas tem algumas questões aqui que nós precisamos pontuar para aclarar a nossa mente e chegarmos num denominador comum aqui, que vai ser bênção para todos. É interessante porque quem via, irmãos, ou quem viu os milagres, é complicado. Eles voltam abatidos.
comentando e falando do fracasso do herói que eles desenharam, que eles montaram, planejaram em sua mente. O que me chama a atenção é que Jesus emparelha com eles. Só que o versículo 16, me ajuda, mídia, ele esclarece algo aonde nós matamos 2 coelhos com uma única cajadada. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Olha os olhos aí novamente. Esse sentido tão especial que esteve aqui na semana passada. Nós falamos a respeito de Saulo. E é muito difícil o pastor Fábio subir aqui, falar da Bíblia sem citar esse homem. E a Bíblia falou a respeito de Saulo, no capítulo 9, quando ele cai com o rosto em terra, e é tomado por uma cegueira, e durante 3 dias Saulo é tratado, antes de ser batizado. Talvez a gente aborde essa questão aqui. E o que me chama a atenção é que os olhos deles estão fechados. E todos nós sabemos que quando um dos nossos sentidos ele é cortado, os demais aguçam. Geralmente quem não enxerga bem, ouve muito bem. E quem emparelha com eles é Jesus. Quem emparelha com eles é simplesmente o Senhor Jesus Cristo. Quem vai abordá-lo e questioná-lo é Jesus. Ou seja, eles estão com os olhos vendados e com a audição tapada. Como é que alcança uma mente assim? Como é que alcança um coração assim? Então Jesus vai prosseguir com eles, porque ali a questão é espiritual, irmãos. A Bíblia não classifica esses homens como homens cegos, mas estão com a visão tapadas. Se nós fizermos uma comparação com Bartimeu, onde Marcos 10, 47, 46 a seguir narra, você vai ver que há um diferencial de um homem literalmente cego, porém com a visão aberta, enxergava muito mais do que muitos que estavam em meio àquela multidão. E agora nós estamos falando de 2 homens literalmente enxergam, porém com a visão espiritual tapada. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vai caminhar com eles. E quando Jesus pergunta de que assunto se tratava, o verso 18 diz que um dos discípulos, por nome Cleopas, ele vai tomar a palavra e vai sabatinar a Jesus. Ele vai dizer: és tu, peregrino, e não sabe dos feitos, dos acontecimentos em Jerusalém? Ou seja, está todo mundo sabendo, só você que não? Aí Jesus vai dizer: não, diz para mim o que é. Eles vão dizer: é Jesus, visto como profeta, homem de sinais e boas obras, mas que se entregou facilmente a homens limitados. Aí, queridos, Jesus vai chamar a atenção deles. Jesus vai tratá-los como nécios. Verso 25, por gentileza, mídia. Jesus vai responder da seguinte forma: nécios, tardos de coração para crer em tudo em que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava a todas as escrituras. E eles vão dar atenção àquele homem que até então desconhecidos. Olhe para cá, querido. E eu fazendo um apanhado hoje, um estudo para estar partilhando aos irmãos, é interessante que Jesus vai até aqueles homens que se distanciavam, descumprindo aquilo que aprenderam,
Porém, Jesus, Ele sempre vê alguma coisa boa em cada um de nós, por pior que sejamos. O camarada pode ser ruim, mas Deus consegue, irmãos, ver alguma coisa boa e tirar o doce do amargo, a bondade da ruindade. Nós apontamos sim, irmãos, nós julgamos, irmãos, mas Jesus não. Ele consegue ver alguma coisa boa. Aí talvez você conheça alguém duro de serviço, de coração petrificado. Eu tenho uma coisa para te dizer, embora estamos no culto de doutrina, acredite, irmãos, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Pastor, que boa obra? Talvez tu me pergunte, que boa obra é esta? Que esta mulher não quer nada com Jesus, não me permite nem citar o nome de crente dentro da minha casa. Pastor, que boa obra é essa que começou a ser este homem? Não quer nem ouvir falar nos crentes. Mas espera aí, se você é crente lá dentro daquela casa, a boa obra do Senhor já começou lá. Deixa eu repetir. Se tem um crente dentro da casa, toda a casa está fadada a servir a Deus. Irmãos, nós temos ouvido relatos de pessoas que já dormem no Senhor, mas por causa do comprometimento dela, a família está sendo alcançada. Diga para o seu irmão, não desista, prossiga, anuncie, ore, jejue, pregue, bota louvor lá naquela casa, que até o vizinho, irmãos, vai ser alcançado. O que Deus vai derramar na sua casa vai esparramar pela rua. Que você, quem crê nisso, irmãos? Mas pastor, o vizinho é complicado, o quintal é de parente. Melhor ainda, irmãos, Jesus vai pegar lá e logo logo tu vai ter uma surpresa. Nós temos vivido isso. Sábado eu estava lá preparando um ambiente para os jovens, né? O encontro deles aí, o suco azedo, amargo, não sei como é que é o negócio. Eu sei que o negócio é bom, irmãos. Aí de repente, irmãos, a vizinha começou a tocar então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Eu parei, não aguentei, irmãos, meti a cara e olhei, voltei e abaixei o meu som e fiquei ligado com Deus. Daqui a pouco o Vitor subiu. Ué, pai, não é aqui não? Eu vim cá, meu filho, dá uma olhada. Aí ele, meu Deus. Eu falei, esse sofrimento não é em vão, irmãos. Diga para 2 e 3, esse sofrimento, essa perseguição vai ter resposta. Diga, vai ter resposta. Vai. Eu vou te dar 10 segundos para tu pensar naquele problemático lá da tua rua. Vai, pensa aí. Pensa, eu estou falando de alguém briguento, irmão. Estou falando de alguém de confusão. Está tocando, irmãos. Então pensa nessa pessoa aí. Pensa. Mas pensa rápido. Deus já está visitando. Deus já está visitando. Quem crê nisso? Quem crê nisso? As orações não são em vão. Mas olha para cá, irmãos. Esses moços, eles estão criticando a ação do Senhor Jesus Cristo de se entregar, porque eles ouviram falar muita coisa, irmãos. Eles participaram e eles não acreditaram na crucificação, no sangue aspergido na cruz derramado, para que nós pudéssemos ter autoridade. Eu fico imaginando aqueles homens no jardim do Getsemane, quando os cariotes vai lá e dá um beijinho para identificar o mestre, e ainda assim, porque
quem não é confiável, pouca gente confia. Porque mesmo Judas beijando, uma pergunta ecoou: tu és o Cristo? O que ele respondeu? Eu sou. Os homens desabaram no chão. Imagina alguém que vê uma cena dessa, imaginar um camarada que só com o poder da voz joga toda uma guarnição no chão, e agora sendo carregado, irmãos, sabe, levado para uma via ou para o caminho do Gólgota. É complicado de entender. Então eles começam, irmãos, olhem para cá, eles começam a comentar entre si o feito de Jesus de se entregar. Jesus se aproxima deles. É interessante, né? Por quê? Não é muito fácil de entender se você não estiver num plano espiritual. Olhem para cá. Não vou me alongar. Hoje o tiro é curto. Mas a gente vai olhar ali à luz da palavra. 3:2 de João, por exemplo. João 3, versículo 2. Não precisa de ir lá não, mídia. Não precisa de ir. Você vai ver um homem dizer assim: Rabi, vejo que tu és mestre em Jerusalém. Porque ninguém faz esses sinais se não for enviado por... Aí Jesus vai dizer assim: mesmo me elogiando, te convém nascer de novo. Sim ou não? Eles chegaram elogiando o Senhor. Aí Jesus, eles não, ele, né, Nicodemos. Aí Jesus disse assim: Nicodemos, ok, concordo, ninguém pode fazer esses sinais se não for enviado por Deus. Jesus sabia que era enviado do Pai. Porém, mesmo Nicodemos elogiando, o que ele diz a Nicodemos? É necessário nascer de novo. Aí um outro moço, Lucas 18, se quiser anotar, não precisa de ir lá, Natália. Ele vai dizer: bom mestre, nós abordamos ele na semana passada. Ele vai dizer: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida? Jesus vai buscar nele. Porque, irmãos, existem determinados elogios que não é do coração. E você precisa estar atento a essas coisas, irmãos. Porque se você prega bem, se você louva bem, se você dirige um culto ali na marca, se você recepciona, é claro, irmãos, reconhecimento é bom, mas você tem que analisar as fontes e principalmente procurar saber o contexto desses elogios. Primeiro, Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Não é comum você ver um judeu trafegar à noite. Após as 18 horas, irmãos, judeu não trafega. Então ele espera a rua esvaziar e vai ter com Jesus para elogiar. Irmão, Jesus vê tudo, ele sabe a intenção do homem. Aí o mancebo rico, né? Ele vai até Jesus, escuta isso aqui, vai tratá-lo como bom mestre. Nós entendemos o contexto, dado o tratamento com as crianças, abordamos isso semana passada, sendo que ele queria fazer parte do colégio apostólico, e isso é muito bom, porque Jesus o convida. E quantos de nós, irmãos, falando em doutrina, ensinamento, não queremos fazer parte, irmãos? Quantos de nós não quer figurar, não quer trabalhar, não quer se envolver? Mas o problema é que para receber você tem que primeiro perder. Para chegar você tem que renunciar. Para figurar você tem que abrir mão. E quando Jesus fala em abrir mão, é onde a coisa embola. É onde a maioria recua. Opa, eu quero ser de Cristo, eu quero ser discípulo, eu quero ser obreiro, eu quero ser cantor, mas não quer abrir mão daquilo que Jesus está mandando abrir mão. Aí a coisa gringola, retrocede, não avança. Então Jesus, mesmo sendo criticado por aqueles discípulos, ele viu algo de bom na vida deles. E nós vamos identificar aqui. A história diz que Jesus vai caminhando com eles. E eu acabei de dizer que não é comum os judeus trafegar. Não é comum o judeu trafegar. Quando chega nas margens das casas deles, da casa deles, eles fazem um convite. Já é tarde. Entra em nossa casa. Pousa lá. A hospitalidade, irmãos, além de ser um padrão de Deus, é um padrão da cultura judaica. Eles são hospitaleiros. Um judeu convertido. Porque um judeu não convertido, irmãos, se tu pisar no tapete dele, ele joga fora.
A geladeira dele pode ser de ouro. Se você tocar na geladeira dele sem permissão, se ele entender que você não é digno, ele bota fora, irmão. Mas um judeu convertido, ele não dá só uma face, ele dá a outra face. Ele não dá só a túnica, ele dá a capa. Então quando eles convidam Jesus para entrar, Jesus já está vendo que valeu a pena deixar toda uma Jerusalém e ir atrás daqueles dois. Entra, fica em nossa casa, partilha de uma ceia conosco. E quando eles se assentam à mesa, o historiador vai dizer que só havia um pão naquela casa. Eles pegam o único pão da casa e dá para o então peregrino. Aí, irmãos, Jesus chega à conclusão que valeu muito a pena, que é a hora que ele pega o pão e ele vai partir o pão. Quando ele parte o pão, as vendas, as escamas saltam dos olhos. E quando eles vão tentar enxergar Jesus, você consegue entender esse mistério? Enquanto eles não enxergavam, Jesus estava. E quando as vendas caem dos olhos, Jesus, irmão, está escrito, Jesus desapareceu das vistas deles. Aí é o versículo 32 que nós lemos. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando ele nos falava e nos anunciava as escrituras? E nessas escrituras, presbítero Edmilson, Jesus está falando dele mesmo. Porque toda vez, olhe para cá, que houver um interesse de alguém em conhecê-lo, se ele mesmo não te revelar em sonhos e visões, e se ele quiser te mostrar anjos, ou mesmo aparecer a ti em forma teofânica, porque eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, quem crê comigo, quando Jesus decide se manifestar a alguém, não tem inferno que impeça, irmãos. Mas se houver um interesse, você vai ver, irmãos, o eunuco, Atos 8, voltando de um culto, ruminando a palavra ministrada, sem entender bolufas. Aí a Bíblia diz que agora Deus pega o Filipe, um diácono, um porteiro, arrebata ele de sentido de Samaria e leva ele até um caminho deserto. E nesse caminho deserto ele emparelha com o eunuco e pergunta: entendes tu que lê? E o que é que ele lia? Diga para o seu irmão a respeito de Jesus. Diga: todo investimento. Está fraco, irmãos. Todo investimento, seja de tempo, seja de finança, a respeito de Jesus, você vai ter resposta. Ah, vai ter resposta. E ele está voltando, irmãos, ruminando a mensagem. Jesus arrebata Filipe, que vai dar toda a explicação a seu respeito. E ele pergunta: de quem fala o profeta? A porção era Isaías 53. Irmãos, Isaías, ele teve a visão do nascimento, ele teve a visão da morte, Isaías teve a visão da genitora. Isaías, irmãos, foi muito abençoado por Deus. E quando o eunuco está fazendo um comentário, ele fala a respeito de Isaías 53. Só que ele não entende de quem o profeta se referia. E ele pergunta: ele fala dele mesmo? Aí Filipe toma a palavra. E ele vai dizer: não. Ele está falando do Senhor Jesus. Me ajuda aqui. Se o assunto da sua boca for Jesus, a probabilidade de você alcançar o ouvido que te ouve é 100%. Diga para o seu irmão: é 100%. Não é 99%, não é 89%, eu estou falando de 100%. Pastor, prova isso. Eu provo. Vem comigo aqui. Abre por gentileza aí. Agora eu quero a sua ajuda, Natália. Marcos 5, versículo de número 27. Aí depois você vai dar um salto para Marcos 10, 47.
Marcos 5, 27 primeiro. O que está escrito lá, irmãos? A igreja está aí? Marcos 5, 27. 1, 2, 3. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Diga para 2 ou 3, falar de Jesus gera cura, gera milagre, gera transformação. Catuca na quinta costela, diga para ele, está entendendo o recado? Está entendendo a mensagem? Diga, fale mais de Jesus. Fale mais de Jesus. Olhe para cá, queridos. A Bíblia não deu o nome de quem falou, mas surte efeito em quem ouviu. Marcos 10, por gentileza, está lá? 47, o que está escrito? 1, 2, 3. E ouvindo, porque alguém falou. Ele ouviu por quê? Para inculcar, diga, fale mais de Jesus. Não perca tempo. Invista tempo. Fale firme do Senhor. Seja chato. Deixem te taxar como antissocial. É melhor te taxar como antissocial do que anticristo. Deixa eu repetir, bota um hashtag e diz que é do Fábio Gomes. É melhor ser taxado de antissocial do que anticristo. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Quem crê? Quem concorda? Agora vamos fazer uma leitura mais extensa. Quem quer ler Bíblia? Fala para o teu irmão, culto é de doutrina. E a nossa doutrina é pela palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e... Vamos lá. Me ajuda aí, Natália. Atos 9, versículo 5. Nós vamos ler até o 15, tá? Do 5 ao 15. Atos 9, do 5 ao 15. Vamos lá, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou. Olha Jesus se apresentando. A quem tu? Tudo é para te recalcitrar contra os. Verso 6. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? O cara mal se converteu, já quer trabalhar, mas vamos lá. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, o assunto da semana passada. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está mal se converteu, quer trabalhar, e já está, verso 13, ou é o 12? É o 12. E numa visão, ele viu que entrava, o homem está sem enxergar, mas está tendo visão, um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse, verso 13 agora. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto mais tem feito aos teus santos, hein? Irmãos, esse versículo me conforta tanto. Esse versículo me dá assim, sabe, uma esperança tão grande. Sabe, irmãos? E eu vou liberar uma palavra profética aqui. Vai acontecer. Deixa eu repetir. Vai
acontecer. Mas pastor, está se drogando. Vai acontecer. Pastor, está distante. Vai acontecer. Pastor, sai na sexta e volta na segunda noite e ainda chega ruim. Vai acontecer. Quem crê, irmãos? Toma posse. E respondeu Ananias: Senhor, tal. Vamos lá. Próximo, Natália. 14. E aqui tem poder dos principais. É o que Paulo tinha. 15. Versículo 15, por gentileza. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim. Para fazer o que, igreja? Lê por gentileza. Paulo foi liberto para quê? Levar o nome. Vamos trazer para o tópico de hoje. Diga: Deus converteu Saulo ou Paulo, você escolhe, para falar de Jesus. E a pergunta que não quer calar: para que o Senhor nos converteu? Para que o Senhor nos libertou? Verso 19, por gentileza, Natália. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Segue, por gentileza. E logo na sinagoga pregava que este era o Filho. Segue, por gentileza, Natália. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocava este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes. Por gentileza, prossiga. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia que habitavam em Damasco, e confundia os judeus que habitavam, provando que aquele era o... Por gentileza, Natália. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o... Só mais um versículo, por gentileza, Natália. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para o prenderem, tirarem a vida. Vamos até o versículo 31, Natália, por gentileza. Tomando-os de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o não crendo que fosse. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e falava. E em Damasco, ousadamente, em Damasco falava ousadamente. Falava no nome de quem? Jesus. Falava no nome de quem? Jesus. Cabe comentário? Irmãos, a evidência de uma pessoa convertida e não convencida, deixa eu repetir. A evidência de uma pessoa convertida e não convencida, por mais motivo que ela tenha para se defender de qualquer situação, nós estamos preparando uma igreja aqui para os embates. Pastor, eu não estou sendo perseguido, glória a Deus por isso. Pastor, eu não tenho motivo para me defender, glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que você se envolver com o reino de Deus, a partir do momento que você se lançar na obra de Deus, logo, logo vai se levantar. Então você precisa estar preparado, preparada,
Porque a resposta é falar de... Jesus por si mesmo respondia. Quem lembra da terça-feira que nós falamos dos discípulos de João? Quando eles vieram até Jesus fazer uma pergunta absurda, Jesus disse: olha, diga a João, enfermo, ser curado, coxo, anda, cego, enxerga, mudo, fala. Não foi assim? Aí ele se voltou e disse: diga a João o que vocês viram e ouviram. Porque testemunha de verdade tem que ver. Testemunha de verdade tem que ouvir, senão não serve como testemunha. Se você chegar diante de um juiz e dizer: não, eu acho, eu ouvi falar, não. Para ser testemunha você tem que ver ou ouvir. Então Jesus disse: olha, eu não vou nem mandar recado. Vejam, ouçam e fale. Diga isso para o seu irmão: vivam um evangelho genuíno, para que quando nós abrirmos a boca, as pessoas sintam que o que você está falando tem veracidade, tem peso, tem cunho verdadeiro, e essas pessoas serão alcançadas. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Escute isso aqui, irmãos. A evidência de uma pessoa convertida não é ter vergonha de andar com a Bíblia, é culto de doutrina. Uma pessoa convertida, ela não é um crente 007, ainda que ela seja gospel igual o pastor anda se vestindo. Mas quando ela abrir a boca, tem que exalar Jesus. Porque a minha Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Olhe para cá, irmãos. Por mais que aqueles discípulos estivessem chateados, por mais que aqueles discípulos estivessem tristes com o fato, olhe para cá, eles estavam muito mais tristes pelo fato de Jesus não dominar Roma com um braço de ferro. Eles estavam muito mais tristes de Jesus não atender a expectativa deles de ser um rei pomposo, que entraria em Jerusalém sentado num manga larga ou num puro sangue, ao invés de um jumentinho. Ele estava muito mais abatido com isso, Dudu, do que com a própria morte que Jesus sofreu. Quando Mel Gibson fez a Paixão de Cristo, irmãos, na primeira vez que eu assisti, eu não aguentei assistir. Por mais que a gente já tivesse lido a passagem, é complicado vocês verem aquelas, chama-se de azorrar, aqueles ossos que cravavam na carne e tiravam lascas da carne. Mas aquilo ali não mexeu com eles. O que mexeu com eles foi o fato de Jesus não se assentar no trono, no tempo deles, na hora deles e da forma que eles queriam. Mas Jesus sabia que havia bondade dentro deles. Então Jesus se distancia e vai até aqueles discípulos buscá-lo, porque eles seriam úteis para a obra do Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Jesus vai sabatiná-los. Olhe para cá. Vai chamá-los a atenção. Vai aplicar um sermão neles. Mas o que me chama a atenção é que mesmo, irmãos, debaixo de sermão, eles não expulsam Jesus. Eles não saem do raio de visão do Jesus. Eles não deixam o Senhor Jesus Cristo falando sozinho. Eles permanecem. Porque, olhe para cá, irmãos, Jesus Cristo hoje não está encarnado na terra. Escute isso aqui. Ele não está encarnado na terra. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se você estiver entrelaçado com Ele, porque quando ele escreve em João 17, ele diz que assim como o Pai e Ele era um, o desejo dele é que nós com Ele fôssemos um. Então, se você estiver em comunhão plena com Jesus, por mais possuída de demônio que a pessoa esteja, ela não vai resistir quando você abrir a boca e falar do Mestre, falar do Senhor.
Você vai ver o apóstolo São Pedro tomando a palavra. Dessa vez não é um Pedro afoito, não é um Pedro imperativo, mas agora é um Pedro experiente, um Pedro que negou, que se arrependeu, que encarou os discípulos, porque ele teve que voltar para o meio dos irmãos. Porque um crente quente, irmãos, ele não está isento de um erro, de uma falha. Ele só não pode fugir do ambiente. Porque errar aqui em Siloé e congregar em outra igreja é fácil. Eu quero ver você errar, assumir o erro e permanecer e esperar Deus te honrar. Essa é uma atitude de um crente quente. Aí quando Jesus, irmãos, traz eles de volta, agora eles vão ter que encarar os discípulos. Eles vão ter que se unir aos irmãos. Olhe para cá, queridos. Crente que tem Jesus no coração, ele não se arma contra o seu irmão. É culto de doutrina. Crente que tem o ensinamento do mestre, ele volta para casa debaixo de humildade e humilhação. Pastor, simplifica. 15 de Lucas 17. Levantar-me-ei e ter com meu pai. E quando ele chega, o irmão mais velho mete o pau nele. Mas você não vê uma citação do pródigo. Estou errado mesmo? Quem reconhece o seu erro não se defende. E quem está de fato arrependido, Jesus compra a briga. Jesus compra a briga de um crente contrito. Jesus compra a briga de um crente arrependido. Jesus justifica um crente de verdade que volta para a sua posição, para o seu lugar. Estou aqui, estou errado, mas estou aqui. Falhei, mas estou aqui. Quem está entendendo? E o pai ali, sabe quem aquele pai representava, né? E quando o irmão diz, esse teu filho, aí, meu filho, esse é teu irmão. Um crente cheio de Deus, irmãos. Mas peraí, um crente cheio de Deus não pode errar? Claro que pode. Já se imaginou o teu pastor olhar na tua cara e falar assim, para trás de mim, Satanás? Quem gosta de Bíblia já entendeu. Na frente de todo mundo. Para trás de mim, demônio. Está me chamando de demônio, pastor? Né? Peraí, pastor. Pedro não. Ó. Queridos, a gente pode viver momentos de frieza. A gente pode viver momentos em que a nossa mente fica meio embaralhada, se é, se não é. Até porque a Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E tem hora que o negócio está frio mesmo, está gelado. Você não quer dar glória a Deus, você não quer bater palma, você não quer levantar. Não é muito bom isso aqui não, mas tem dia que a gente está assim, né? Sim ou não? Então, queridos, quando você se coloca no querer e na vontade e começa a buscar o Senhor, irmãos, aí tu me pergunta, pastor, e esses discípulos que o Senhor tomou por base, o que se deu deles? Eles retornam, irmãos, se unem aos demais. Aí sabe o que vai acontecer? Me ajuda aí, Natália. Versículo 32 de Lucas 24. Eu vou ler isso aqui para encucar. Ainda mais que venha um abril aí. E como a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, quando Jesus parte o pão e desaparece das vistas deles, ao versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras?
E na mesma hora, 33, Natália, por gentileza, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. O verso 35 diz assim: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Olhe para cá, irmãos. A igreja, irmãos, está sendo preparada. E esses dias eu assistindo um vídeo que fala a respeito de estatística das igrejas. Eu gosto de assistir esses vídeos e curiosidades que envolvem o reino de Deus, o crescimento da obra. Eu tenho que estar antenado nessas coisas. Apontou para hoje o número de evangélicos para 80 milhões. Escuta isso aqui: 80 milhões. Irmãos, se cada um desses 80 milhões mirar uma alma, quantas almas? Eu disse uma alma. Uma alma. Quem sabe me dizer a quantidade de seres humanos que temos hoje no Brasil, segundo o censo? Quanto? 200. Já está aí 200 e alguma coisa de milhões no Brasil. No Brasil. A última pesquisa, escute isso aqui, irmãos, é assustador o que eu vou falar aqui. Eu falei qual o número de crentes no mundo? 80 milhões. Vocês acreditam que 40 milhões está aqui no Brasil? Pastor, e a África? E a Ásia? São muitos, mas não são como nós. Pesquisa. 40 milhões de brasileiros crentes. Nós somos quanto? 200? Vou fazer uma conta redonda. 200 milhões. Isso equivale a o quê? A um quinto? 40 milhões é um quinto, é isso? Não, me ajuda? Um quinto. 4 vezes 5, 20, é isso? É um quinto. Não, não pode ser um quarto. É um quarto? Se fosse 5, é um quinto. Vamos lá. Então isso quer dizer que se a gente ganhar uma alma por ano, nos próximos 5, o Brasil estará nos pés de Jesus. Sim ou não? Nós estamos entrando no 4º mês do ano. 4º mês do ano. Você está investindo numa vida? Teixeira, é muito bonito o que você faz. Quem está contigo aí hoje aí? Quem foi convidado do Teixeira aí? Levanta a mão. Convidado do Teixeira aqui presente. Muito bom. O Saulo já é da casa. Está sempre trazendo alguém. Glória a Deus. Isso é muito bom. Eu vou te dar um conselho. Mira um. Que às vezes a gente quer uma pesca de rede. Pega um Saulo, cara. Você vai ver o que vai dar dele. Instrui um bem instruído. Dê testemunho para esse único. Eu digo no campo geral. Mostra para esse único o que é ser um crente de verdade. Se comporta diante desse único, para que ele olhe para você e queira ser no mínimo como você.
na questão de ser um crente. E você vai ver o que vai se dar ao longo de 5 anos. Deixa eu refazer aqui a leitura. O 32 nós já lemos 2 ou 3 vezes. Aí o 33 de Lucas 24 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11. Eles voltam e encontram crentes firmes, debaixo de perseguição, mas firme, prestes a encontrar a morte, mas firme. E quem não se rendia aos caprichos de Herodes estava fadado a muitas coisas, irmãos, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Porque quando você não se rende ao sistema, a tendência é você ser privado das coisas do sistema. Mas eles estavam dentro de uma casa reunindo, orando, buscando ao Senhor. E quando nesse mesmo capítulo Jesus presta a ser assunto aos céus, ele vai dizer: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Versículo 49 desse mesmo capítulo. E agora eles vão se reunir, vão se diluir em turnos de oração, escala, relógio de oração, busca incessante. E qual era o assunto? Quando alguém se levantava para falar, o mestre disse que vai voltar. Mas a escassez, o mestre disse que vai voltar. A privação, o mestre disse que vai voltar. E isso, Alisson, os sustentava. Irmãos, não existe fórmula mágica. Não precisa inventar história. Apenas fale de Jesus. Anuncie Jesus. Apresente Jesus. Quando alguém te olhar, irmãos, vocês passando no shopping, eles têm que olhar para você e te pedir oração. Ah, pastor, isso é ser radical. Irmãos, o mundo está desesperado. Quantas pessoas que você conhece que está pensando em se matar, está pensando em largar a família, está pensando, irmãos, quando você encontra esses andarilhos aí, a luta é grande, irmãos, as pancadas na cabeça não são poucas. Nós precisamos ser luz, irmãos. Luz só se manifesta aonde tem trevas. Diga para 2 ou 3, tu é luz. Você tem que brilhar onde você chegar, como luz para a glória dele. Nós temos que brilhar com o reflexo dele, não é o brilho da estrela, porque a estrela só brilha onde tem trevas. Não é esse brilho, porque onde tem estrela o sol da justiça não se manifesta. O nosso reflexo é o sol da justiça. Quem está entendendo? Escute isso aqui, irmãos, com todo carinho e respeito. Irmão, Jesus está cansado desses crentes meia boca, que só é crente aqui no templo. Que qualquer assunto que se aborda aí você embarca. Eu vivi isso, irmãos. Novo convertido, colei com uma corja que não valia nada, que metia pau em líder, metia pau em pastor. Irmãos, eu chegava em casa, parecia que eu tinha comido uma colher de caco de vidro. Aquele negócio me cortando, me remoendo por dentro. Eu me sentindo mal, com dor de cabeça. Era uma dor de cabeça que eu não sabia de onde vinha. Era dor no corpo todo. Agora fala de Jesus para tu ver se o negócio arde dentro do peito, do coração, te dá uma alegria. Você tem sede de falar, você tem sede de conversar. Quando a pessoa que fala de Jesus chega, tu fica feliz. Rabagai, alabanda rabagaçui. É gostoso. Você sai de uma resenha falando de Jesus. Você senta, conversa, o outro vem de lá, uma novidade cai e você quer ouvir mais. Quando você vê, a hora já deu, a mulher está ligando, a esposa está esperando, deu a hora do filho do colégio. Você está falando de Jesus, irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Eu contei isso aqui, irmãos. A gente entra no avião, senta, a comandante lá da tripulação, olhando,
não aguentou, entrava na cabine, saía, parava no nosso... Eu falei, meu Deus, essa mulher, daqui a pouco ela não aguentou. Fui lá, eu estou sentindo tão bem aqui perto de vocês fazem uma coisa boa. Aí entra aqui, jogou a gente dentro da cabine, eu, Patrícia e Vitor, para dentro da cabine, e sentamos lá, ora aqui pela gente. Quer voltar para Brasília com a gente? Não, irmã, a gente tem que ficar aqui no Rio. Vamos para Brasília, depois a gente traz vocês de volta. Irmãos, o crente é crente, você não tem que ficar se escondendo, não é porque vão que te exclua, você só não pode ficar fora do céu. O céu te espera. O céu nos espera. O céu nos espera. Você tem que entrar no lugar e eu te pedir oração mesmo. E tu ora, meu irmão, na frente de todo mundo. Tem crente que tem vergonha de orar. Ah, vem para cá pro cantinho. Não, abaixa. Vamos orar aqui. É aqui, meu irmão. Jesus cura. Ele sara. Ele liberta. Ele transforma. Ele batiza. Ele cura a opressão, a depressão. Ele liberta. Ele faz. Catuca 3 aí, fala de se esconder, rapaz. Ou tu é ou tu não é, ou tu tá dentro ou tu tá fora, ou tu é de Cristo ou tu é da coisa, meu irmão. Oh, rabagão, darabagaço. Pode adorar Ele, irmãos, não é o pastor não, adore a Ele. Ei, Bitaragai, John, Mandaragaçui. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Diácono Marcos Paulo, é que tem o Marco Aurélio, esse é o Marcos Paulo. Foi comigo no socorro. Diácono Luiz Cláudio estava lá. Irmão, foi difícil. Passamos na doutrina, na disciplina. Parecia que Jesus estava voltando, porque a galera conheceu a gente no passado. Passamos durinho. Ei, pastor Fábio, a paz do Senhor. Alô, estou na missão. Não, daqui a pouco, estou na missão. Aí quando voltou não teve jeito, né, Marco? Para aqui, neguinho. Ai, Jesus. Chega aqui. Aí apresentei o diácono Marco, aí querendo voltar no Egito, buscar no mar que não pode. E lembra, nada disso. Não. Vai lá na igreja. Vai lá visitar. Não. Se fosse meu amigo, tu ia lá me visitar. Me chama para a tua força que eu venho. Eu vou. Então, irmãos, quando você tem segurança em Deus, eu não estou falando de ser o suprassumo. São visões, irmãos, e estratégia. Quem está entendendo? Tem crente que vê faz sinal da cruz e tudo. Para com isso, irmãos. Vai para cima. Está firme com o Senhor? Vai para cima. Está com a vida no altar? Vai para cima. Está falando de Jesus? Vai para cima, não tem outro assunto. Quem aprende de Jesus não tem outro assunto, irmãos. Você pode ser formado em economia, matemática, que nós temos aqui matemáticos, medicina, psicologia, nós temos aqui. Nós temos aqui toda sorte de segmento, de profissão. Mas se você não botar Jesus aí, irmãos, é cisterna rota. Eu não posso confundir as coisas. Não precisa confundir, deixa que eles se confundam com você. Porque o evangelho confunde, irmãos. Confunde. Dioguinho, Paulo saiu com muita ira, com carta dos maiorais. Quando ele começa a falar de Jesus, os caras olham, estou confuso, não estou entendendo nada. O cara que perseguia, está falando bem? Aí o que eles fizeram para encerrar? Montaram uma arquibancada. Espera aí, o que esse Jesus ofereceu a ele, que conseguiu levar ele para o lado da seita dos nazarenos? Então, se vir alguém oferecer algo maior, segundo a ótica natural, certamente ele vai pular para o lado de... Quem está antenado está vendo o que está acontecendo.
Então, irmãos, qual era a ideia deles? Daqui a pouco Saulo, olhe para cá, vai pular para o lado de lá novamente. Por quê? Vão oferecer coisa maior, melhor, palpável e visível. Então eles começaram a observar Paulo. O que aconteceu? Se converteram. Pastor, não entendi. O que tem de gente esperando a notícia que você se desviou, que você não quer mais saber de Jesus, que você não está mais frequentando a igreja, que você já não quer mais assunto, nada de crente. O que tem de arquibancada, mas eu tenho uma notícia para eles. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Coloca lá, Natália, João 3,16. João 3,16. João 3,16. Bota lá por gentileza. Vamos lá, igreja, no tempo 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para... Mas tem a vida. Quem tem a vida? Qual é o nome desse filho? Qual é o nome desse filho? Qual é o nome desse filho? Diga Jesus. Diga Jesus. É ele, irmãos. Acabou. Acabou. Deixa eles te acompanhar. Deixa eles te observar. É bom que te observe. Que coloque um drone na tua cabeça. Deixa eles te acompanharem. Daqui a pouco eles vão te acompanhar tanto que vão sentar do teu lado aqui. Quem crê? Quem crê? Agora tem um segredo. Nós somos observados, irmãos. Nós somos observados. Estava lendo Atos 17. E a Bíblia diz que entraram na casa de um homem por nome Jason. Aí tu me pergunta por quê? Esse homem ouviu falar de Jesus por intermédio de Paulo e sua comitiva. Sabe o que aconteceu? Quem quer saber? Ponto de pregação na casa de Jason. Deu tanta gente, Rafão, deu tanta gente, que ele teve que transferir o culto para a praça. Porque o quintal dele já não cabia de gente. Irmãos, crente que se converte em Cristo Jesus, ele não sabe falar de outra coisa. Ele é social porque Jesus era social. Ele é festeiro porque nós servimos um Deus festeiro. Mas a conversa é Jesus. Posso falar? Crente que teve um encontro genuíno, ele até torce para o Flamengo, que eu também torço. Mas não xinga palavrão quando perde o gol, quando perde o campeonato. Não, Jesus, vou dar uma xingadinha, mas daqui a pouco a gente... Não. Crente que fala de Jesus não perde a cabeça. Muito menos a sua salvação. Crente em Cristo Jesus, irmãos, exala Cristo aonde passa, irmãos. Não se esconde. Bota a cara. Quem é o crente aqui? O crente aqui sou eu. Ah, eu já sabia. É assim. Crente em Cristo Jesus. Para encerrar, quando está preenchendo uma ficha lá para a empresa, que tá agora tem um campo lá agora. Tem um campo lá agora. Sabe qual é o campo? Qual é o campo? Religião. Tem lá. Sabe o que ele bota? Bem grande. Jesus. Ou os pseudos evangélicos. E ele explica o porquê. Ele explica o porquê. A diferença do evangelho, irmãos, para demais religião, que a palavra religião no latim é religare, é o homem procurando, mas a palavra evangelho é o Deus procurando o homem. E Deus acha. Será que ele achou alguém aqui?
Será que ele achou alguém aqui? Tem um louvor aí, Rafão? Tem um louvor aí, a turma aí do Relon? Eu quero orar pelo povo. Amém?